Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui então a apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a dinastia Júlio-Claudiana, então a primeira dinastia dos imperadores romanos, que consiste em 5 imperadores, né? Vou falar um pouco de cada um deles. Individualmente, eu poderia fazer uma aula inteira sobre cada um deles separadamente, né? Mas quando a gente vai falar de todos os Júlio-Claudianos, vai ser uma coisa mais resumida. A maioria das figuras aqui você já conhece. E principalmente o nosso interesse aqui está em falar sobre a relação entre o Estado romano e as comunidades judaicas e cristãs, certo? E um pouco do que influenciou a política do Império Romano nesse período, né? Que é logo o começo do período do Império, né? Nesse momento aqui não havia o entendimento de um fim da República. Então, oficialmente, ainda estamos na República Romana, só que estamos na administração do Principado, que é o primeiro período, né, que vai até Diocleciano. Então, primeiro a gente vai falar dos dois primeiros imperadores, que é Augusto e Tibério, certo? Augusto, ele é filho adotivo de Júlio César, e ele vence a Guerra Civil Romana contra é, contra Marco Antônio e afins, e se estabelece como o governante de fato, com todos os poderes do Estado romano. E o que acontece? Ah, Durante o governo dele, ele faz algumas reformas, ele negocia com o Senado para manter o, o controle sobre as Forças Armadas. O poder dos imperadores durante esse período do Principado não era, oficial. Era uma questão de relação militar que eles tinham com o Senado. E pelo seu poder econômico e seu controle das Forças Armadas, eles se tornavam capazes de influenciar as decisões do, do governo e, de fato, governar o Império Romano. Então, esses primeiros imperadores, eles estão sempre negociando sua posição. Os títulos mudam o tempo inteiro. Então, por exemplo, Augusto, ele vai ser nomeado imperator. Tibério não. Tibério nunca foi nomeado imperator, que era general, né? Então, hum, já no ano 27 a.C., Augusto negocia sua posição com o Senado romano. E esse primeiro acordo, no qual ele vai basicamente limitar ali o poder dos órgãos eletivos, né, eleitorais da época da República Romana, e vai concentrar o controle das províncias no Senado e no imperador. São as províncias senatoriais, as províncias imperiais, né? E ele se torna capaz de nomear os governadores. Então, nas províncias que o imperador controla, que era a maior parte do império, hum, os governadores eram nomeados diretamente pelo próprio imperador. E nas províncias senatoriais, pelo Senado. Isso garantia um controle geral do Estado pelo imperador, a lealdade das províncias ao imperador e afins. Augusto, ele nesse período aqui, aquela coisa do imperador ser divinizado, ela ainda não existia, certo? Então, tô conseguindo ver direitinho? Tá tudo certinho? Do. Perfeito. De boa. Ainda não havia uma divinização do imperador em vida, certo?
o que acontecia era, quando o imperador morria, ele passava a ser divinizado. Havia um culto de personalidade, certo? Mas não um culto de fato, uma veneração religiosa ao imperador. Um dos títulos que o imperador concentrava era o título de Pontífex, só que o Pontífex, que era basicamente uma função religiosa barra burocrática. Então, por exemplo, o Pontífex era responsável pelo calendário romano, certo? Ele era responsável por uma nomeação dos sacerdotes, ele era o líder da religião romana também. E era comum nesse período que a gente está tratando aqui, os imperadores nomearem, delegarem funções que normalmente são atreladas à figura imperial a pessoas que eles querem beneficiar. Então você tem muito essa dinâmica dos aristocratas do império, que são muito ricos, usando de sua influência para conseguir cargos junto ao imperador. Augusto morre, ele teve um governo muito tranquilo, de grandes obras, né? Ele construiu muitas grandes obras em todo o império. Ele morre e a sucessão vai para Tibério. Uma coisa interessante do período da dinastia Júlio-Claudiana é que nenhum dos Júlios Claudianos é filho do imperador anterior. Todos eles são adotados. Isso era uma prática romana muito comum. O próprio Augusto era filho adotivo de César. Isso era uma prática muito comum em Roma, porque você poderia adotar, caso você não tivesse um filho homem, você poderia adotar alguém como seu filho, e essa pessoa teria pleno direito de herança. E não havia uma sucessão dinástica no império. Então não era assim, o imperador morreu, o filho subiu ao trono. O Senado tinha que reconhecer o sucessor. Tibério é reconhecido pelo Senado como sucessor de Augusto. Né? Augusto colocou ele ali como imperador no final da vida, afins, coisas assim. Dava cargos de questor, de cônsul, cargo de importância pro seu sucessor, e assim ele fazia o sucessor dentro do cenário político vigente. Né? Então ele não impunha um sucessor, ele fazia seu sucessor dentro da política. Ok, então a gente está no período de Tibério. E Tibério, ele foi o primeiro, né, a suceder a um outro imperador em Roma. Né? Então você tem aí uma consolidação do, do contexto imperial, né, do novo regime. E Tibério inicialmente ele é um excelente imperador. Ele ele amplifica as reformas de Augusto, ele cria a guarda pretoriana. A função da guarda pretoriana era ser um segundo exército totalmente leal ao imperador. Porque, como eu disse, o que mantinha o controle do imperador sobre sua posição era a sua relação, a lealdade do exército. E a lealdade do exército, ela dependia primeiro da popularidade do imperador, isso é uma coisa que a gente vai ver depois que vai virar um problema. Ela dependia da lealdade do imperador, dependia do patrocínio do imperador ao exército. Então o imperador financiava o exército e em troca o exército apoiava o imperador. Você teve ali um conflito fronteiriço com a Pártia, hoje em dia Irã, né? A Pérsia. E a Pártia vai ser o grande inimigo de Roma até o período bizantino, né? Depois já em outra forma, né? Mas a Pérsia vai ser o grande inimigo de Roma durante todo o período imperial, até o período bizantino. Tibério, ele no fim de sua vida começou a se tornar cada vez mais paranoico. Por quê? Houveram lembra que eu falei de
ricos, aristocratas, influência na política, teve um senador que era muito rico, que começou a se aproximar de Tibério e se tornar, não vou lembrar o nome dele agora, me fugiu agora, eu devia ter colocado aqui. Mas esse senador, ele se tornou prefeito de Roma, ele começou a governar no lugar do imperador. O imperador ficou com medo de golpe de estado, porque ele teve assassinatos dentro da família dele. E o que ele faz? Ele foge para Capri, uma ilha na costa da Itália, e ele passa a governar de Capri. E esse senador se torna um representante do imperador em Roma. Só que você tem todo um jogo político que resulta no assassinato desse imperador, perdão, na execução desse senador, e faz com que Tibério se torne completamente, assim, ele fica depressivo, ele passa a se tornar recluso e afins. Isso permite uma ascensão de outras fontes de poder em Roma. Suetônio, que era um contemporâneo, né, ele escreve sobre Tibério, fala que Tibério tinha ficado louco, né, enquanto estava no poder, e que durante seu período em Capri ele tinha uma coisa meio Calígula, sabe? Ele tinha se degenerado em orgias e práticas de sexualidade desviada. É difícil saber o quanto disso é preciso, porque no começo do Império Romano, se você queria falar mal do imperador, você dizia que ele estava ficando maluco e tinha se desviado em práticas sexuais estranhas. Então isso é uma acusação que vai ser feita com todos os imperadores romanos que têm a oposição. Carácala, por exemplo, muito depois também vai ser acusado disso. Mas certamente ele estava se tornando muito impopular no fim do seu regime. Tem a questão também que o filho biológico de Tibério, que ele queria que o sucedesse como imperador, morre. Então ele fica completamente destruído. E ele adota como seu sucessor Calígula. Calígula é uma coisa interessante, porque o Calígula não era o nome dele, né? Calígula era um apelido de infância que sequer era usado durante seu governo. Basicamente o que acontecia é que Calígula ele era filho de um general romano e ele, acho que era Germano o nome dele, e ele acompanhava o pai dele nas missões, nas operações, e os soldados, ele virou meio que um mascote, né, ele tinha 3, 4 anos de idade. Ele virou meio que um mascote da guarnição militar e eles fizeram um uniforme em miniatura para ele. E acharam aquilo ali engraçadinho e tal, e apelidaram ele de Sandalinhas. Calígula significa sandalinha ou botinha, né? Um diminutivo de caliga, que é aquele chinelo que os militares romanos usavam. No começo do governo de Calígula, as coisas são relativamente comuns, não sabe nada demais. E é aquela coisa, Tibério vai apontando ele para posições cada vez mais altas dentro do governo, até que Tibério morre e ele é reconhecido pelo Senado e pela guarda pretoriana como imperador. E nos primeiros anos de seu reinado as coisas estavam indo tranquilas, ele era um administrador competente. Só que o que acontece? Ele ficou muito doente. Ele teve uma febre altíssima, ninguém sabe exatamente o que ele teve, mas ele teve uma febre altíssima e a pessoa achava que ele ia morrer. Só que ele se recuperou. O problema é, a partir daquele momento alguma coisa mudou em Calígula que
Oi? Perdão, minha mãe falou. Minha mãe tava falando comigo. É... Ele muda completamente seu estilo de governo e ele começa a se dedicar a práticas de extravagância, a festas, a obras monumentais e basicamente ele ah, esvaziou o tesouro romano, o que gera um problema, porque como eu tinha dito antes, a posição do imperador era derivada de sua de seu financiamento do exército. E bom, ele havia esvaziado o tesouro romano, tem uma crise econômica violenta no período dele, e não só isso, como ele se envolve com várias crises, com vários escândalos de relacionamento dele com a irmã, de é, ele mandando matar senador. Ele era um tirano, propriamente dito. Ele era extremamente brutal com seus inimigos. Ahn, Ele ordenou matar vários parentes. Fez realmente um expurgo em seu núcleo familiar. E por conta de toda essa crise, o prefeito o prefectus, na verdade, né, o chefe da guarda pretoriana, junto com alguns senadores, se unem e assassinam Calígula. Calígula é assassinado, inclusive você tem, com o assassinato de Calígula, um curto período de tempo em que existem discussões entre os senadores de retornar ao sistema de governo pré-império, né? Então restaurar a república. Penso que essa não fosse a terminologia usada, né, pelos romanos da época. Sêneca, que era um contemporâneo, descreve ele como um cara terrível, como um louco, um, o que a gente poderia chamar de um degenerado, né, de fato. E ele, um de suas grandes construções que ficaram notórias de seu governo foi uma barca enorme, que era basicamente um palácio flutuante, em que ele realizava festas com todo tipo de excesso, tanto de extravagância quanto de excessos sexuais, né? Você não tem muita perseguição a cristãos no período de Calígula, né? Lembrando que a crucificação de Jesus ela ocorre no período de Tibério, certo? Você tem alguma briga ali com os judeus da, da Judéia, né, propriamente dita, no período de Tibério, mas isso é uma coisa que eu vou discutir um pouco mais pra frente nessa aula, porque eu separei uma área específica para falar sobre isso. Mas enfim, Calígula morreu. E o que acontece? No momento que Calígula morre, você tem todo aquele assassinato, né? Aquele momento do golpe de Estado. E havia apenas um homem adulto da família Júlio-Claudiana. Imperador Cláudio. Cláudio? É. O que acontece? Ele, na época, era jovem, tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. E qual era o problema? Ele tinha. Primeiro, ele era gago. E ele tinha uma má formação na perna. Tem até uma estátua dele, eu devia ter colocado aqui, que mostra ele inteiro, né? E dá pra ver que ele tinha uma má formação na perna que fazia ele ser manco. Ele tinha uma perna curta. Uma perna mais curta que a outra, isso fazia ele ser manco. E por conta disso ele ficou de fora de toda a discussão política dos seus antecessores. Mas naquele momento em que tem o golpe, ele foge do palácio e é encontrado
pelos senadores, escondido atrás de uma cortina. Teve um erro de digitação aqui. Opa. E pela sua fraqueza física, né? Ele era considerado ali um cara fraco que poderia ser facilmente influenciado pela guarda pretoriana. A guarda pretoriana pega ele e apoia ele para a posição de imperador. O Senado abre, né, uma discussão para saber o que vai ser feito, né, com a sucessão de Calígula. Só que inicialmente eles oferecem o trono a Cláudio. Cláudio recusa, fala não vou, não sou louco. E olha que coisa curiosa. Herodes Antipas, governador da Judéia, influencia o Cláudio a assumir a posição de imperador. O que acontece? Por que cacetes, né, além do medo óbvio, né, porque tinha acabado de acontecer um golpe de Estado, por que ele era tão reticente em assumir o trono? Cláudio era o que a gente poderia chamar de um conservador. Ele era contra o sistema imperial e ele defendia o Senado, a República e afins. Tanto que, olha que coisa interessante, durante seu governo, ele recusou todo e qualquer título ligado à posição imperial. O próprio título de Imperator ele nunca vai ter. O título de pai da pátria ele nunca vai ter. Ele assume apenas como César. E ele governava da posição de cônsul. Da mesma maneira que César, que Júlio César. Ele sempre mantinha ali o Senado junto com ele próprio na posição, né, nas discussões políticas. Quando tinha que haver uma discussão de alguma proposta, de alguma lei, ele se sentava na posição de tribuno. Então tinha toda uma relação, né, como se ele mimetizasse o período da República durante seu governo. Mas é claro, ele era imperador e essa reticência dele em utilizar de sua autoridade fez com que houvessem vários conspiradores ao redor dele próprio, né? Teve conspirações dentro da família que ele esmagou, tiveram revoltas, tentativas de golpes e afins, até que ele é envenenado por Agripina. Vocês conhecem a Agripina? Não. Agripina é a mãe de Nero. Ah, tá. Que você falou eu pensei que por algum motivo você estava falando do veneno, não Ah, a de a mãe, pessoa. Eu pensei que tinha sido algo se, dado ele é envenenado, devido ao nome dela, entendi. Que é o veneno, por assim ele é dizer. envenenado por Agripina. Agripina, ela. Agora, acho que eu entendi o que aconteceu. O bloco de texto deve ter ficado muito grande. Na hora de coisar, ele cortou. Mas isso aqui perseguiu brutalmente os cristãos, tá? Agripina, ela tinha sido casada com um general Mas romano. não era esposa do Cláudio? Eu li em algum Ela, lugar que ela era esposa de Cláudio. se eu não me engano, ela foi, mas Nero não era filho de Cláudio, ele era filho de um general romano. E a questão é que a Agripina, desde o momento que ela aparece, ela já tá ali influenciando o governo, se estabelecendo como uma figura de poder e afins. E dentro daquela lógica de tentativa de golpe de Estado contra Cláudio, ela assassina ele com o veneno e influencia a ascensão de Nero. Nero ele foi o primeiro imperador romano que foi de fato posto no poder pelos pretorianos.
No começo é até engraçado porque as moedas, todo imperador começa seu governo cunhando moedas novas, né? E as primeiras moedas de Nero levam o rosto dele e de Agripina juntos, mostrando o que na prática ele era de fato um fantoche de Agripina, né? Ele sobe ao poder com 16 anos. E Agripina coloca como professor de Nero nada mais nada menos que Sêneca, o filósofo estoico. E nesse período aqui, você tem inclusive um governo bom por parte de Nero, né? Tá tudo tranquilo nesse período aqui. Muito por influência de Sêneca. Só que qual é o problema? Por trás do trono, Agripina e Sêneca disputavam influência sobre Nero. Até uma coisa, né? O que teria acontecido se Sêneca tivesse vencido essa disputa, né? Será que a gente veria Nero como um grande imperador? Mas Agripina vence essa disputa. Sêneca é acusado de se envolver sexualmente com Agripina por Nero. E depois disso ele se retira de influências diretas, né, a Nero. Ele passa só a controlar ali os excessos mais gritantes, né? Só que Nero ele foi crescendo e foi se tornando cada vez mais perigoso. E ele começa a sua própria campanha de assassinatos de senadores e militares. Inicialmente amando de Agripina, então Agripina ela era muito mal vista pelos senadores. E aí ela ia lá e influenciava Nero a ordenar a morte desses caras. Só que Nero, ele era consciente da sua própria situação como fantoche, né? Uma dúvida rapidinho. Pode falar. Uma dúvida. Os pretorianos tinham tanta influência assim? Sim. Ou eles eram apenas uma. Era óbvio, eles tinham bastante influência. Mas eles não eram só um destacamento do exército romano? Então, não. Os pretorianos eles eram uma força própria que tinha. Basicamente a função deles era proteger o imperador. Só que como eles eram uma guarnição militar com acesso direto ao imperador, eles tinham o poder de. A gente pode ser uma parte de força pra matar o imperador, praticamente. Basicamente. Eles fizeram várias vezes. Eles mataram dezenas de imperadores e apontaram... Vários. É isso que foi minha dúvida. Porra, os caras, tipo assim, tem um destacamento do exército matando o imperador e ninguém faz nada, tipo, porra. Não, o problema é que a mão invisível do Império. A mão invisível do Império. Até Diocleciano, você não vai ter nenhum imperador com força o bastante para peitar a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, e depois de Nero, as coisas vão ficar bem estranhas. Vão ficar muito estranhas. Então, mais ou menos isso. Você tem uma força ali. Depois de Nero, a coisa fica bem feia, digo. Exatamente. A gente vai ter uma aula dedicada à crise do século III depois, mas só pelo nome já dá pra entender que, o ano que sucede a morte de Nero se chama o ano dos 4 imperadores. Continua. Então vamos continuar aqui. Nero, ele vai crescendo em influência, vai se tornando independente. E ele eu sei que tem Galba e Otão, se eu não me engano. Galba foi o que sucede Nero. Mas ele fica no poder coisa de tipo... Sim. Nada, ele fica meses no poder. Mas enfim, vamos voltar aqui. Nero, ele manda matar... Eu tô ligado. Nero manda matar... Voltemos. Nero manda matar a Agripina. E a partir daí ele é cachorro louco. Porra. Uma coisa interessante, o imperador Cláudio, né, antes de Nero, por conta de sua necessidade de estar o tempo inteiro se reafirmando, ele é o responsável pela conquista da Bretanha, na verdade, né, da Inglaterra. E Nero, ele... Eu esqueci de falar isso porque é importante por conta de que Calígula tinha tentado invadir a Britânia e por conta disso tem aquela história de que Calígula declara guerra ao oceano. Porque ele envia seus soldados para a costa, né, para
o que hoje seria a Normandia, e manda os soldados atacarem a água e coletarem conchas da praia. Mas enfim, Nero, ele era extremamente obcecado por ser um imperador do povo e diminuir os impostos e tal. E a gente tem que lembrar que o principal inimigo de Nero dentro do governo era a classe aristocrática romana. Eram os senadores, os equestres e... Era exatamente, era a classe senatorial e os equestres. Seria respectivamente a aristocracia e a burguesia romana, né, digamos assim. Existe um incêndio de Roma. Nero, ele é responsabilizado pelo incêndio de Roma. E ele coloca a culpa do incêndio nos cristãos, que era uma comunidade nova, né, que estava desafiando ali a posição do imperador. E Nero, ele, na época não existia o Coliseu, né, era o Circo Romano, que era basicamente um lugar de corrida de biga. E ele coloca, ele começa de fato a perseguição aos cristãos brutal, assim. Então você tem coisas do tipo, vai, cristãos crucificados e queimados vivos, servindo de tocha para iluminar a noite romana. Coisa de centenas de cristãos sendo mortos ao mesmo tempo. Tem muito martírio no período de Nero. E na época de Nero tem também a revolta, a grande revolta judaica, a guerra judaico-romana do ano 70, que ele brutaliza, destrói completamente a cidade de Jerusalém, saqueia o segundo templo, destrói o Kohen Gadol, que era o alto sacerdote de Israel, né? Ele deixa de existir. E é nesse momento que acontece a diáspora judaica, porque os judeus são proibidos de entrar em Jerusalém. Jerusalém passa a ter só romano. Isso é no ano 70. Enfim, perseguições brutais aos cristãos e afins. Você tem muita morte de cristão feita por ataques de animais. Então houve a larga prática de colocar cristãos para serem mortos por leões, sabe? Por tigres da Ásia, esmagados por elefantes, coisas assim. Além do largo uso da crucificação, né? Boa parte dos primeiros mártires foram crucificados. E bom, aqui eu vou encerrar a parte histórica da aula de hoje, né, a parte propriamente relacionada aos imperadores. Eu queria saber se vocês tinham alguma dúvida, algum comentário, que falasse mais de alguma coisa, qualquer coisa. Achei tudo muito completinho. Queria ter algo a acrescentar, mas acho que não tem. Só queria poder verificar alguma coisa, porque eu acho que inclusive Nero ele foi julgado e assassinado por Nero. Né? Julgado eu não sei, né, mas eu acho que matou, mas eu não tenho certeza. Eu queria que você elucidasse isso. Julgado e assassinado por quem? Não, no período de Nero. Nero mandou matar, no caso. Quem você tá falando? De Sêneca? Ah, Sêneca. É o... Não tenho certeza, eu posso até olhar aqui. Mas eu não duvido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sêneca. Sêneca, ele certamente morre no período de governo de Nero. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ele foi acusado de participar numa conspiração contra Nero. E por conta disso ele é condenado à morte. Ele não foi julgado, né? Não teve nenhum tipo de julgamento, ele foi condenado. Ele foi obrigado a cometer suicídio.
Então isso mesmo, Nero foi responsável pela morte de Sêneca. Deixa eu ver o que mais. O próprio Nero, ele. Ele é deposto, né? Ele morre com 30 anos de idade. E. Com ele acaba a dinastia Júlio-Claudiana. Ele era extremamente impopular entre as classes senatoriais e equestres de, de Roma. E por isso eles utilizaram da guarda pretoriana para derrubá-lo. Pelo que eu me lembre, ele é deposto, aí ele foge, o pessoal ia capturar ele vai e se mata, um negócio assim. E ele morre. E ele morre aonde exatamente? Ele É dentro do morre. palácio? Dentro do palácio mesmo? Ele morre perto de Roma. Ele tava fugindo de Roma e aí ele morre ali ao redor. Aparentemente, não, pelo que eu vi aqui, o ele tava fugindo com a ajuda de um secretário dele chamado Epafrodito. E aí quando um soldado romano se aproximou de Nero, o Epafrodito trai ele e esfaqueia ele pelas costas. Inclusive o Nero, ele tinha pretensões artísticas. Ele manda construir um palácio, se não me engano é chamado de Vila Nerina, um negócio assim, que depois que ele morre é retirado, né, pelo Estado Romano e é construído sobre uma piscina gigante que ele tinha mandado fazer o Coliseu. O Coliseu ele meio que foi feito como uma medida ali de enterrar a memória de Nero. Nero ele sofre uma espécie de damnatio memoriae depois de sua morte. Ou seja, o nome dele é retirado de monumentos. Monumentos que ele mandou fazer são demolidos e tal. Então, existe um apagamento das memórias dele. É como se fosse um excomungado que é a palavra. Era a punição mais brutal que havia em Roma. Em Roma, a punição máxima era o damnatio memoriae, em que a pessoa ela era de fato apagada da história. É como se ela fosse, como se ela desaparecesse. O que não funcionou muito, porque a gente tá falando dele aqui agora, De mas tudo fato, bem. mas a gente tem pouquíssimas fontes primárias de Nero. A gente tem e basicamente toda a fonte primária que a gente tem de Nero são de detratores deles. Eu não tenho nenhuma fonte de Nero que seja um Tá. apoiador. Complicado. É verdade. Então, Não tem nada. Não tem nada. Não é falando bem, mas não tem nada dizendo os favores de Nero, né? é porque assim, Realmente. Nero Eu nunca ele vi, na minha opinião. Nero ele tem algumas medidas, tipo diminuir os impostos que incidiam sobre a população, mas ele era um tirano brutal, ele era um É psicopata isso. completo. Em todas as fontes que eu vi e pesquisei, Nero sempre foi retratado como um cara que fez algumas coisas boas, mas era um tirano. Tipo isso. Aí fez diminuir os Teve um rapaz impostos. na minha faculdade que disse que Nero estava fazendo um ótimo governo e os cristãos colocaram fogo em Roma e colocaram a culpa nele. Isso aí é O Pirula loucura. passou lá também. Perdi. Pirou não fala. Mas meu Deus do Enfim. céu. Caralho, Meu velho. Deus do céu. Por que esse povo tentando contar cristão? Velho? Ave Maria, não fazia os mal a ninguém. Isso aí dá uma aula. Isso aí dá outra aula. É uma outra aula, deixa eu falar. Mas enfim, o Nero morreu. E começou o período do ano dos quatro imperadores, né? Mas enfim, agora eu vou entrar na parte da nossa discussão bíblica. Eu tinha pedido para vocês lerem o trecho bíblico sobre o tribunal de Pilatos, né? Deixa eu pegar aqui. A gente pode até fazer uma leitura do texto, porque ele não é muito longo. Deixa eu pegar aqui. Aqui.
Valeu. Peraí, aqui. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. Deixa eu pegar aqui pra fazer a leitura pra vocês. A gente vai falar um pouco sobre isso, também principalmente vai falar sobre a relação de Roma com a província da Judéia. Porque isso é interessante pra gente entender melhor o que estava acontecendo ali, né? Porque as decisões ocorreram da maneira que foram tomadas. Capítulo 18. Mas um bom background, né, dos eventos do capítulo 18 do Evangelho de João é que você tem todo o período ali da pregação de Jesus, né? E os fariseus, que na época eram uma espécie de elite governante de, da província da Judéia, eles acusam Jesus de ser um dissidente, alguém que queria desafiar. São três acusações, basicamente. Que é corromper a juventude, incentivar o não pagamento de impostos e fazer oposição a Roma. Então aqui, vamos aqui pra prisão de Jesus. Versículo 28, cadê? Aqui. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Caifás era o alto sacerdote, né? Então o Sinédrio, que era o tribunal judaico da época, prende Jesus. Você tem o encontro entre Jesus e Caifás. Caifás, como ele não tinha autoridade para mandar matar, ele manda para o governador da Judéia, o governador romano da Judéia, que era Pilatos. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, né? Lembrando da prática judaica de que você não podia ter contato físico com alguém que estivesse, entre aspas, em pecado. Então, os membros do Sinédrio não entram no pretório enquanto Jesus está lá para não entrar em contato com ele e não, entre aspas, se contaminarem. E poderem comer a Páscoa. Pilatos, então, saiu para fora ao encontro deles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer. Ou seja, fazia parte da profecia que ocorresse dessa maneira, né? Como diz o evangelista aqui. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou os outros te disseram isso de mim? Aí Pilatos responde: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Ou seja, até esse momento, os romanos, eles não davam nada, não tinham nenhuma... Eles não se importavam com Jesus. Jesus era irrelevante para os romanos ali, porque era uma questão local dos judeus. Então a gente fala, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Me fala aí o que eles estão te acusando. E aí Jesus responde: Meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus súditos teriam combatido, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Então Pilatos lhe diz: Então és tu rei? E aí Jesus responde: Tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci, e para isso vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. E aí você tem a frase mais famosa de Pilatos, né? Que eu vou citar em latim e depois vou ler em português. Porque ele pergunta então para Jesus, né? Quid est veritas? Né?
O que é a verdade? Tendo dito isto, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhe disse: Não encontro nele nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então, você vê que nesse momento existe um... Pilatos ele não está entendendo muito bem qual é a acusação. Não faz muito sentido para ele a acusação. Ele entende que Jesus é uma figura importante e que, não sei, talvez seja uma briga interna política dos fariseus. Você vê que ele trata Jesus como o rei dos judeus diante dos fariseus. Vamos ver qual vai ser a resposta dos fariseus. Então eles gritaram de novo, clamando: Este não, mas Barrabás. Barrabás era bandido. Então, isso é uma coisa curiosa, porque o que acontece? A acusação dos dois, né? A pena dos dois seria a crucificação. A pena de crucificação, qual eu vou tratar depois aqui especificadamente, vai ser a última parte dessa aula, ela não era uma pena comum. Você não roubava maçã e era crucificado. A crucificação ela era para, primeiro, não romanos, ou seja, se você é romano, você não é crucificado, ponto. Segundo, para sedição, para dissidentes, para revoltosos, para revolucionários. Ou seja, se havia ali uma acusação a Barrabás de que ele fosse um bandido e que ele poderia ser crucificado, potencialmente Barrabás poderia fazer parte de algum dos grupos ali que eram de fato dissidentes, talvez um zelota, ou enfim, ele era um rebelde, um revolucionário. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e jogavam sobre ele um manto de púrpura. Ou seja, eram símbolos que os romanos associavam à monarquia. Então, a coroa de louros, só que ela é deturpada numa coroa de espinhos. E o manto de púrpura, só que ele é deturpado numa manta quase de mendigo, né? Uma piada de mau gosto. E aqui, aproximando-se dele, diziam: Salve, rei dos judeus! E o esbofeteavam. Só que é uma prática tá perfeitamente alinhada com o modo romano de tratar prisioneiros, né? Humilhação em pública, né? Além de tortura, normal. Os romanos. Pilatos de novo saiu e lhes disse: Vede, eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Ou seja, não vejo motivo para executá-lo. Eu não tenho nada a ver com isso, não existe motivo nenhum na lei romana para que ele seja executado. Ele não representa uma ameaça para Roma. Jesus então saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Eis o homem. Esse momento também ele é muito emblemático, porque, né, você tem Jesus sendo apresentado à população e muitos quadros renascentistas, né, você vê isso em latim representado como esse homo, né, eis o homem. Se você procurar esse homo, você encontra várias pinturas renascentistas representando esse momento. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-os vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Isso tem a ver com... Isso é uma menção à lei mosaica, porque a lei mosaica ela prescrevia a pena de morte para quem eles julgavam falsos profetas. Como os judeus fariseus não reconheciam Jesus,
Até né, como Jesus se dizia, o Messias, dentro da lei mosaica, se ele não estivesse falando a verdade, ele seria morto. Então, por isso que os fariseus estão dizendo, né? Na nossa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu esta palavra, ficou ainda mais aterrado. Tornando-o a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus então: Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso quem a ti me entregou tem maior pecado. O que ele está dizendo aqui é: você só está tendo poder sobre mim porque assim foi determinado. Se não fosse destino, se aquilo não estivesse definido para acontecer nas profecias, Pilatos nunca teria esse poder. Então o que ele está dizendo é: não é você que peca contra mim, mas é quem me entregou a você. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltas, não és amigo de César, o imperador. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da Páscoa, perto da sexta hora. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. E eles gritavam: A morte, crucifica-o. E aí Pilatos pergunta: Crucificarei o vosso rei? E o chefe dos sacerdotes, o Cohen Gadol, ele fala: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Por que eu estou referenciando esse julgamento aqui? Porque você vê que Pilatos é uma coisa interessante, porque Pilatos ele é referenciado na historiografia secular. Se eu não me engano, Flávio Joséfo, que era um contemporâneo, fala sobre Pilatos. E ele era um governador. Os romanos eles governavam através de não se meter muito na política local. Então eles apontavam o governador para as questões que referiam a Roma, então coleta de impostos e a presença militar ali. Mas quem governava a Judéia era Herodes Antipas. E Herodes, uma coisa interessante, ele não era de origem judaica. Ele era edomita. Ou seja, ele era um cananeu. Então, o que Pilatos faz ali? Ele vê que é uma briga interna entre os judeus. Ele fala: Nós romanos não temos nada a ver com isso. Eu não vejo motivo nenhum para executá-lo na lei romana. A lei romana não prescreve nenhuma pena de morte para qualquer coisa que este homem tenha feito. Então eu não o condenarei à morte. Tanto que ele está o tempo inteiro tentando impedir a crucificação. Isso é uma coisa interessante porque no catolicismo copta, né, seria o cristianismo egípcio e etíope, Pilatos ele é considerado um santo por conta disso. Porque justamente ele defendeu a inocência de Jesus diante dos fariseus. Mas o que ocorre? A província da Judéia, ela sempre foi um problema para os romanos. Porque a prática tradicional romana de assimilar os deuses locais em seu politeísmo era impossível na Judéia. E o próprio rei que os romanos apoiaram na Judéia, a dinastia herodiana, né?
Herodes o Grande e depois Herodes Antipas. Era muito mal visto pelos judeus, porque os romanos nunca entenderam direito a cultura judaica, os costumes locais, né? O próprio Pilatos, ele é dito que ele, por vezes, sem querer, isso na literatura secular, né? No escrito de Flávio Josefo, por vezes, sem querer, Pilatos ofendia a sensibilidade religiosa dos judeus, violando seus rituais, né? Falando coisas consideradas inapropriadas e afins. Então, para manter a estabilidade na província, Pilatos ele se mantém ali, ele se limita a só reconhecer o sistema jurídico local. A lei romana não é aplicada muito bem na Judéia. Tanto que, por isso você tem a crucificação. Eu vou ler aqui o trecho da crucificação, porque ela vai ser interessante para minha próxima parte. E última, né? Então eles tomaram Jesus e ele saiu, carregando sua cruz, e chegou ao chamado lugar da caveira, que é Gólgota, né? Gólgota é o lugar da caveira. Onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Eu poderia até procurar. Vocês sabiam que esse letreiro, ele ainda existe? Eu posso até procurar depois o nome certinho e mandar no grupo, porque agora vai ser um pouco difícil achar. Ele é pouco conhecido, né? Mas ele leva escrito em hebraico, em grego, se eu não me engano, e em latim, né, uma descrição, né, Jesus Nazareu, o rei dos judeus, né? Aqui. Pilatos redigiu um letreiro e fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareu, o rei dos judeus. Esse letreiro muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade. É realmente próximo. Hoje em dia, né, se você for em Jerusalém, o Gólgota, ele fica dentro de Jerusalém. Na época ele ficava nos arredores. O nome, lugar da caveira, é porque se você olhar para o Gólgota de frente, as cavernas formam uma caveira. Deixa eu ver. Aqui. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas o rei dos judeus. Mas este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. E aí você tem a crucificação. Bom, o relato da crucificação ele é largamente conhecido por cristãos, né, de todo o mundo, mas o seu significado contemporâneo, que era a crucificação para um romano do século I, é uma coisa interessante, porque mesmo os contemporâneos achavam a crucificação uma coisa brutal. Cícero, o grande orador de Roma, ele diz que não há sequer palavras no latim para se referir ao quão brutal e o quão desprezível é a crucificação. Ele fala que é até indigno proferir a palavra crucificação diante de um romano. Eu queria falar um pouco sobre essa parte da crucificação, porque ela tem um significado especial para nós, né? E eu juntei aqui um pouco de alguns materiais sobre a crucificação. Vocês estão vendo essa imagem aqui, gente? Sim. Que tem um rapaz, dá pra ver aqui, né? Tem um rapaz. Se vocês quiserem procurar essa imagem aqui numa qualidade melhor, o nome dela é Aleximenos Adora o Seu Deus.
Essa imagem aqui, ela é do século I. Ela é aproximadamente do ano 100. E ela não foi feita por um cristão, ela foi feita por um pagão, se referindo, né, a um cristão, né? E olha que coisa curiosa. Ela tem um homem crucificado numa cruz, né, em formato tradicional, e o homem, ele tem desenhado a cabeça de um burro. E a representação aqui é do rapaz romano, né, fazendo um gesto em direção ao homem crucificado. E aqui embaixo está escrito, acredito que seja grego. É isso mesmo, está em grego. A frase Alexamenos adora a Deus, ou Alexamenos adora o seu Deus, né, para satirizar os cristãos. Essa aqui é a representação mais antiga da crucificação que existe. É bem impressionante isso aqui. A crucificação ela é uma prática de origem persa, certo? Ela surge na Pérsia, os macedônios adotam ela a partir de Alexandre, e aí a partir daí ela vai para Roma. Ela tinha várias variações locais, né? Então, por exemplo, no Império Ocidental era mais comum usar ou a estaca ou a cruz de tal, né? Que é a cruz que não tem aquela parte de cima, né? Já no Império Oriental, o mais comum era a prática da crucificação do jeito que a gente conhece. Não necessariamente os crucificados eram pregados. Durante muito tempo, a historiografia secular dizia que a prática de pregar as pessoas à cruz era estranha, era algo inédito, né, era uma inovação do texto bíblico. Mas Flávio Joséfo, ele se refere a pelo menos 3 judeus diferentes que foram pregados à cruz, dos quais inclusive um sobrevive. Então, a partir daí passa-se É interessante essa parte, eu queria inclusive falar sobre a historiografia cristã, porque a gente tem um anel de sinete com o nome de Pilatos, Pôncio Pilatos, né? A gente tem a família Pôncio em Roma. Então, é uma figura que é atestada por fonte material extra-bíblica, né? Isso é uma disputa que é muito curiosa de acompanhar, que a historiografia bíblica ela tem que estar o tempo inteiro lutando para se justificar diante da historiografia tradicional. E muito do que originalmente era considerado erros ou imprecisões bíblicas, hoje em dia a gente sabe que na verdade era um erro ou imprecisão da historiografia contemporânea. Isso é uma coisa que eu posso dedicar uma aula inteira a falar sobre isso se vocês quiserem, mas isso é uma coisa interessante. Muitos dos primeiros mártires foram crucificados. Pedro, vocês podem ver aqui a crucificação de Pedro, né, nessa pintura renascentista. E outras figuras famosas da história também foram crucificadas, por exemplo, os seguidores de Espartaco, né, muito antes, no período da República ainda. A crucificação ela era absurdamente brutal e dolorosa. É da onde vem a palavra excruciante, certo? E por conta, né, originalmente a crucificação ela era considerada uma vergonha. Era uma vergonha você ter um parente ou você ser crucificado. E a ideia principal dela era não só ser dolorosa e matar a pessoa, mas expô-la a público para deixar claro, não façam isso, não sigam o que essa pessoa fez. Só que por conta da significância da crucificação de Cristo e da crucificação dos mártires, os cristãos primitivos
assumiram para si o símbolo da cruz, como pode ser visto pelo grafite de Alexamenos, como símbolo. Então, a crucificação passou a ser um motivo de orgulho. Eu tenho orgulho de morrer da mesma maneira que Cristo. E por isso, inclusive, durante, né, depois do século I, né, lá pelo século II, III, os romanos começam a evitar usar a crucificação porque ela atraía mais mártires. Não foram só os romanos, né, como já ficou bem claro aqui, que usavam a crucificação. Inclusive, um dos povos que usa a crucificação são os japoneses. Os japoneses do século XVI até o século XIX usavam a crucificação. E olha que coisa bizarra. Eles não usavam antes. Por que eles passaram a usar? Porque começou a ter a perseguição aos cristãos. E aí, como método criativo de executar os cristãos, eles adotaram uma prática de morte que havia dentro da tradição cristã, a crucificação. Isso foi usado até o século XX, tá? Então você tem relato de crucificação na China durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem relato de crucificação. Vocês estão vendo essa imagem aqui de dois rapazes, né, amarrados a uma estrutura de madeira? Essa aqui é uma Sim. foto dos anos de 1800 e pouco, 1890, por aí, da região de Myanmar. E são dois homens que estão sendo crucificados. Então é uma coisa muito recente. Existem também mártires do século XXI que foram crucificados por conta... O que acontece? O Corão, em seu sistema jurídico, prevê a crucificação para, abre aspas, pessoas que fizeram guerra contra Maomé e seus seguidores. Então, existem muitos casos de grupos terroristas crucificando cristãos no século XXI. Então, por exemplo, no Estado Islâmico, em 2014, você teve muito cristão crucificado. Tem fotos, obviamente não queria botar aqui porque é horrível, de pessoas crucificadas no século XXI. E é terrível, esse vídeo é terrível. Teve um caso no Egito, lá para 2017, 2018, que foram 21 cristãos que foram crucificados pela Irmandade Muçulmana. Então a crucificação ela continua parte da realidade em alguns lugares do mundo até hoje. Infelizmente. Né? Em Roma, a cristianização do Império fez com que a crucificação caísse em desuso. E ela fosse inclusive proibida. No século II já não era uma coisa muito comum. No século III era estranho, no século IV era proibido. Sabe? Mais ou menos isso. Então, é isso. Essa aqui é mais ou menos a história da crucificação e tal. Como a gente está tratando aqui de relato bíblico, eu vou tratar separadamente aqui como uma segunda aula. Eu queria saber se você tinha alguma dúvida, alguma coisa que transpareceu a vocês na leitura que eu tinha pedido. Ou no que eu falei aqui então. E aí, guys? Dani? Ah, Murilo? alô, Alô? tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. Alô, Alô? Eu tô te ouvindo, Murilo. tá me ouvindo? Tô. Não. Ah, Alô, eu tô te oi, ouvindo, eu tô te ouvindo, tô Murilo. ouvindo, tô ouvindo.
Talvez. Repita aí a Pinóquio, Luca. Ah, Repita aí sim. na moral o que você acabou de dizer. Eu Não, tô ouvindo. eu finalizei aqui a parte sobre o texto bíblico, né, e sobre a história da crucificação. E eu queria saber se alguma coisa que, tanto da leitura, né, quanto do que eu falei aqui agora, ahn, vocês querem fazer algum comentário, pergunta, alguma coisa que transpareceu a vocês, vocês queriam comentar. E aí? Pô, tô tranquilo. Eu tô tranquilo, meu mano. Eu consegui compreender tudo, tintim por tintim. Sim. Agora, Danny, tá aí? Agora eu não sei de Danny, ela tá aí? Eu acho que ela tá fecada. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ela. A gente pode esperar um pouquinho, mas é. Se você tiver muita curiosidade mesmo, você consegue encontrar é, outras fotos de pessoas crucificadas em tempos recentes. É realmente bizarro. Eu vou prefiro pular, irmão. Não sou tão chegado. Mas a crucificação é na corda ou é pregada mesmo? Você tem das duas maneiras. Porque, Ah, existem das duas maneiras. No caso romano, pelo menos, existem inclusive relatos de crucificações ainda mais brutais. Por exemplo, é, crucificações em que a pessoa era em vida transpassada com pedaços de madeira, com coisas assim, com farpas, sabe, para realmente doer muito. Ah, a questão da corda ou do prego tem a ver com como funciona mecanicamente a crucificação sobre o corpo. Porque o que acontece? O que mata a pessoa na crucificação não é o prego, é a posição. Porque a posição de braços abertos, ela impede que a pessoa consiga tomar fôlego. Então ela fica ali numa posição que vai acumulando água no pulmão e ela morre asfixiada. Dele tá aí? Alô? Alô? Eu acabei de voltar agora, eu tive que levantar. Ah, tranquilo. Você ouviu tudo que eu tinha falado? Com certeza não. Ok, qual foi a parte que você saiu? Você tava falando da crucificação dos rapazes no Mianmar. Ah, sim, sim. É porque eu tava falando sobre como a crucificação ainda faz parte da realidade para cristãos em alguns lugares do mundo ainda hoje. Sim. Por exemplo, em 2014, o Estado Islâmico crucificou várias pessoas no Egito e na Síria. Você tem inclusive fotos disso que são horríveis, eu não botei aqui por motivos óbvios. Mas só essa foto aqui dos rapazes crucificados no Mianmar já é demais, inclusive. É... o motivo do Estado Islâmico usar a crucificação é porque a crucificação ela é prevista na lei islâmica contra, abre aspas, pessoas que fazem guerra ou oposição a Maomé e seus seguidores. Então, os cristãos, dentro dessa lei, eles são passíveis de crucificação. Você pegou a parte que eu falei sobre o Japão? Peguei, sim. Ok. Então, é basicamente isso. A crucificação ela era considerada extremamente brutal e humilhante para Roma, né? Cícero, ele chama a crucificação de o suplício gentil. Então, o suplício servil é, é a dor que é posta nos servídeos, né? Nos escravos, nos não romanos. Ahn, e por conta do crescimento da comunidade cristã no Império Romano, a crucificação ela foi caindo em desuso ao longo dos séculos 2 e 3. No século 3 já era muito estranho
veio uma crucificação em Roma. Até ela ser completamente proibida, né? A mesma coisa aconteceu com as brigas de gladiadores. E então é isso. Aí eu finalizei refazendo a minha pergunta sobre se vocês tinham algum comentário, ou alguma pergunta, alguma coisa que transpareceu aos olhos, tanto do que eu falei sobre a história da crucificação, quanto que eu falei sobre o relato bíblico do julgamento de Jesus por Pilatos. Ah, o que eu tinha pensado algo sobre. Não foi exatamente sobre a crucificação, né? Não foi a crucificação de fato. Foi só só entre aspas enorme da perseguição aos cristãos que ainda tem em muitos países, principalmente na África, né? Sim, Nigéria é Aí teve um aquele exemplo. caso recente na Nigéria, Foi. terrível, que acho que 200 pessoas foram assassinadas. Sim, sim. Você tem uma perseguição na Síria, no Iraque. Você tem uma. Mesmo nos lugares onde você não tem uma perseguição, você tem uma seclusão. Então, por exemplo, em muitos países, os cristãos eles são vistos como estrangeiros, né? Como pessoas não confiáveis, né? É um pouco polêmico eu falar sobre isso, mas um exemplo de país onde existe esse preconceito é Israel. Né? Em Israel, os cristãos eles são muito mal vistos, principalmente porque a maioria quase todos os cristãos de Israel são palestinos, né? São cristãos árabes. Você tem no próprio Japão, onde os cristãos são mal vistos, eles são vistos como estranhos exagerados, né? Não sei se não tinha uma perseguição hoje em dia, mas tem um preconceito muito grande. Na Coreia do Norte, na China, em Cuba, no Vietnã, no Laos, você tem uma supressão de Estado ao cristianismo, e você tem países onde o cristianismo ele foi efetivamente extinto, né? No Afeganistão, a comunidade cristã foi totalmente expulsa depois da subida ao poder do Talibã, agora em 2021. Né? Era uma comunidade Sim. pequena, né? Mas tava lá, né? Mas estava lá. Era uma coisa de 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, mas ela foi totalmente expulsa depois da ascensão ao poder do Talibã. Então é isso. Eu acho que a gente pode finalizar aqui. Se tiver alguma coisa extra a falar, um comentário, dúvida, qualquer coisa, esse é o momento. Senão a gente pode finalizar aqui e dar como encerrado. Creio que pelo menos pra mim tudo tá claro como o dia. É tipo Perfeito. apresentação. Muito obrigado. Murilo também, né? Tô. Perfeito. Vou encerrar aqui.